Olá pessoal, tudo bem? Olha só aqui o nosso desenho, né? Que a gente fez na quina do meu tecido, do outro lado. Isso é a mesma sacaria que eu tô pintando. E agora eu vou colocar ela também desse lado, tá? Esse desenho. Só que aí eu vou passar, aí eu tô medindo direitinho, porque eu vou transferir, não é? O risco para esse lado limpo da minha folha. Porque eu vou passar nessa quina um voltado para o outro, mas no caso, eu não vou passar o mesmo ovinho, né? Eu vou passar só vamos dizer que a moldura em volta dele. Vou pegar o carbono para me auxiliar, porque eu quero tudo no mesmo tamanho. Então, vou colocar o meu carbono aí, eu vou riscar, olha, toda essa moldurazinha, para que ela já fique, né, desenhada do outro lado da minha folhinha. Olha só. Agora, eu passei bem ralinho, né, bem clarinho. E agora, eu quero desenhar o meu ovinho. Quero fazer, eu risquei também o ovo. Veja que eu fiz tudo assim bem clarinho, para não ficar muito escuro, muito marcado. Porque coisa vai me servir, coisa não. Então, dentro desse ovinho, que tá do mesmo tamanho do outro lado do meu tecido, eu vou fazer um desenho diferente. O outro ovinho, né? A gente tinha uns cordões, vamos assim dizer, em volta, amarrando em volta, um cachinho de flor. Esse daqui eu já vou colocar um laço, uma fita mais larga, mas também vou colocar flores, tá? Motivo flores permanece. Vou aí criando um arranjinho, tá muito suave, mas você não se preocupa, porque eu vou deixar isso bem marcado para você. Eu preciso, nesse primeiro momento, ir criando, jogando uma ideia em cima, para depois deixar bem escurinho, porque se eu já for deixando isso tudo escuro, vai acabar rasurando demais. Olha só, aí já está se formando a minha florzinha, será também uma flor do campo. Mas eu vou colocar mais alguns galinhos, como se fossem uns botõezinhos para ela própria, outro tipo de flor, tá bom? Aí eu tô distribuindo umas folhas em volta da minha florzinha. Não vou colocar muitas folhas. E vou puxar uns galinhos por aí. Então, eu vou crescer um pouquinho esse arranjo para o lado, né, indo em direção à cesta. Porque nesse tecido, nessa barrinha desse tecido, eu fiz na quina dele um ovo, né? Basicamente semelhante a esse. Eu fiz, já tá aí disponível também a cestinha com coelhinho, passarinho, ovo de Páscoa, essas coisinhas assim. E agora eu tô criando outro motivo para quina do tecido, outra quina do tecido, que é esse ovinho que a gente tá aqui desenhando hoje, tá? Mas todos esses desenhos vão estar disponíveis para vocês. Quem não conseguir, aí me procura, me pede que a gente dá um jeito, né, de estar enviando, tá bom? Aí, olha, já vou deixando mais marcadinho. Aí, tô fazendo uns galinhos de sustentação para uns botõezinhos que vão surgindo por aí. Eu vou deixar esse ovinho assim, bem mais cheinho de flores. Os arranjinhos por aí por cima dele. E vou tirar também para fora dele. Você vai entender direitinho, principalmente quando a gente montar aí todo o desenho, um indo de encontro ao outro. Eu quero fechar os espaços aí. Tô desenhando os botõezinhos para esses cabinhos, né, que eu fiz. Os botõezinhos serão bem simples. A ideia é fazer um trabalho assim, bem tranquilo, que fique bonitinho, fique até um tanto detalhado, né, na pintura, misturas boas, misturas de cores, mas que seja um trabalho mais tranquilo, sem muito excesso de risco de elementos. Tô colocando mais botõezinhos, esses raminhos terão vários botõezinhos grandes, principalmente que o meu tecido é uma sacaria assim, bem grosseira, então o desenho maior, sem muito detalhe, fica mais fácil de pintar. Se você quiser uma sugestão aí,
de tecido, né, para pintar esses arranjinhos. Um tecido de algodão mais lisinho vai ficar melhor. Brim, algodãozinho, eu gosto muito de algodãozinho. Eles permitem pintar muito bem. Popeline. Observa só, né? Porque assim, no outro ovinho, o desenho, ele ficou muito em cima do ovinho. Eu não tirei para as laterais. No caso desse, eu vou sim trazer para as laterais, para ir complementando, para ir de encontro ao outro desenho que eu já tenho pronto e pintado no meu tecido, tá certo? Lá no final, eu vejo se há necessidade de acrescentar mais alguma coisa ao nosso primeiro ovinho, tá certo? Mas penso que não. Um desenho vai complementando o outro. Aí, eu tô colocando mais uns raminhos cheios de botõezinhos. Aí, tem mais um. Botõezinhos bem simples. Algo bem mais prático pra gente tá desenvolvendo. Não tô fazendo diretamente no tecido, porque eu quero ter mais, quero ter assim, um controle maior no tamanho desses desenhos. Eu vou puxar aqui só pra ver, tá? Uns arabescos aí em volta, mas não penso mesmo em pintar. Só quero só preencher um pouco pra eu ver a situação. Até porque do outro lado não tem, eu teria que colocar lá também. Olha só, gente, o meu risquinho, ele já é a minha ideia, né? Ela tá toda prontinha. Aí, agora, eu vou passar pro meu tecido. Eu vou passar com carbono. Vou medir aqui direitinho, para deixar as distâncias do mesmo jeito que fiz do outro lado. E vou passar o meu risquinho. Eu vou pegar uma caneta, porque vai ficar mais forte, né? Mais marcado aí o risco, para você visualizar direitinho em casa. E vou cobrindo toda a minha ideia, né, que eu coloquei aí no papel, eu vou cobrindo, aí dessa vez você vai conseguir enxergar direitinho, tá? Sugiro que quando você for fazer os seus desenhos aí em casa, faça assim, vá fazendo eles bem suaves, né, porque depois você pode corrigir com mais facilidade, tá bom? Só para você ter a ideia mesmo jogada no papel. Depois que ela estiver toda prontinha, organizada, conforme sua vontade, aí você vai deixar tudo mais marcadinho, igual eu tô fazendo agora. Bom, aí eu tô pouco a pouco mostrando a vocês, porque não tem muito o que fazer, tô só deixando bem forte, assim, bem marcado o risquinho, olha. Aí já tá aí surgindo um todo que estava bem apagadinho. Vocês vão conseguir ver bem direitinho tudo agora. Eu vou tirar uma foto do desenho e vou deixar disponível aí nas redes sociais, né? Para que vocês, caso tenham interesse de pintar, possam estar copiando e mandando imprimir. Aí são os botõezinhos desse lado, do outro lado eu já coloquei. Vou fazendo alguns cortes assim aqui e ali no vídeo, gente, porque não tem muito o que fazer, né? É só cobrir mesmo os risquinhos que já estão aqui no papel. Principalmente que eu preciso que ele fique um tantinho mais marcado aí no meu tecido, para na hora que a gente vier colocar tinta, né? Pintar o tecido em si, vocês conseguirem acompanhar direitinho, tá? Passar com um pouquinho de força aqui o carbono, embora eu sei que não vai ficar tão marcado quanto se fosse o grafite. Olha só, essa já é a moldurinha de fora do nosso ovinho. Esse espaçozinho aí, ele é semelhante, igual ao outro lado. Mesmo tamanho, sem modificação. As laterais dele vai crescer, pode crescer um pouco, mas aí a gente vai ver de complemento com o desenho que já está feito no tecido. Você vai entender quando eu organizar o lado de cima, né, que tá indo de encontro a um desenho que já tá pronto. Olha só. Aí já tem um desenho pronto, então eu vou crescer um pouquinho essa moldurazinha.
indo em direção a ele, até encostar. Porque a parte de fora do tecido, depois eu posso fazer até um acabamento. E a parte de dentro não vou mexer, vai ter só os motivos mesmo que a gente sair colocando, tá bom? Olha só o nosso desenho de hoje. Aqui, olha, aqui emendou, tá vendo? Foi até a cestinha. E o outro lado fica para quando eu fizer um novo desenho. Para hoje é isso, né? Logo mais eu volto pra gente fazer a pintura. Beijos, até mais!